Essa é a palavra que o Senhor quis que nessa noite eu viesse trazer para vocês. E eu ia trazer uma outra que eu me alegrei também. Mas o Senhor, Ele é dono de tudo. Aleluia. E eu tenho aprendido que a gente tem que obedecer o que o Senhor quer falar. E nessa noite eu poderia relatar aqui muitas coisas em questão de sobreviver. Mas nessa noite, através desse versículo aqui, em Salmos, eu entendi o que o Senhor quer. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor nesta noite, mas de uma coisa eu sei, Ele está falando: espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. E no 2, tirou-me num lago horrível, de um charco de lodo, pôs em meus pés uma rocha e firmou os meus passos. O Senhor te tirou de algum lugar e nessa noite Ele está dizendo: estou te firmando aqui. O Senhor Ele quer me firmar e te firmar nessa noite em uma rocha. Mas Ele está pedindo para a gente ter um pouco de paciência e esperar nele. E eu começo nessa noite que paciência é algo que nos maltrata. Porque paciência não depende da gente. Depende do tempo do Senhor. Mas aqui no 3 ele diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor. Através de mim e de você, vão ver, vão temer, mas vão confiar no Senhor e Ele fez. O tempo da espera é necessário. E o que eu posso dizer nesta noite, que quando a gente se apressa, toma frente, quer resolver com o nosso braço, dá ruim. E dá tão ruim que muitas vezes acabamos pagando um preço muito alto. E nessa noite, eu creio que ninguém quer pagar um preço alto. Nós não temos o suficiente para pagar. Essa é a questão. Eu não tenho. Eu quero nesta noite depender do Senhor. Que possamos nessa noite ser dependentes do Senhor. Esperar nele. Que Ele venha fazer o que Ele tem prometido. Eu creio, aleluia. E eu posso dizer nessa noite que muitas vezes a gente está apressado para receber algo do Senhor. E quando ajudamos ao Senhor, lá na frente dá muito errado. Porque o tempo é dele. E quando Ele planeja tudo, sai tudo perfeito. Quando entramos no meio das coisas do Senhor, dá errado. Porque o que a gente quer não dá certo. E eu quero dizer para vocês que se há 19 anos eu tivesse esperado no Senhor com paciência, Ele não precisaria ter me tirado do lago horrível e do charco de lodo. E muitas das vezes a gente vê essas palavras aqui e fala: meu Deus, o que será isso? E a gente imagina, né, um lugar muito sujo. E a gente imagina um lugar cheio de lodo. Às vezes não é nem necessário ter lodo. A gente já está num lugar imundo. E nessa noite eu quero falar para vocês nessa noite: espera no Senhor, confia no Senhor. Vamos, o tempo que Ele fala para a gente esperar, ter paciência, é o tempo que Ele está criando para que a gente venha entender que é necessário aquilo ali. E eu falo para vocês nessa noite
eu sobrevivi à falta de esperar. Mas porque eu quis, não. Porque o Senhor quis que hoje eu estivesse aqui falando para vocês que é necessário esperar. Há 19 anos atrás eu não quis esperar no que o Senhor tinha preparado para a minha vida, no que Ele estava organizando para mim. E muitas das vezes a gente quer ajudar o Senhor. E eu fui ajudar o Senhor. Eu não perguntei ao Senhor, Senhor, é isso aqui ou é isso daqui que o Senhor tem para a minha vida? E muitas das vezes a gente faz igual brasileiro, dá aquele jeitinho. E é nesse jeitinho que a gente se dá muito mal. E esse louvor da Gabi fez eu ir muito longe. Fez eu ir num lugar onde eu jamais queria voltar. Mas eu posso dizer para você que eu sobrevivi. Eu sobrevivi como? Eu sobrevivi chorando. Eu sobrevivi na qual esperança que eu falava, eu creio em Deus que pode fazer. E nessa noite você crê que Deus pode fazer? Até onde vai a sua crença nessa noite de acreditar que o Senhor Ele pode fazer? Meu Deus. Essa noite eu quero dizer para você que o Senhor Ele faz o impossível. Eu quero dizer para você que o Senhor Ele pode fazer qualquer coisa. E nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor Ele me libertou. Como disse aqui na palavra em Salmos, em Salmos 40, de um chaco de ouro. Eu quis ajudar o Senhor e não esperar nele. E eu fui procurar com as minhas mãos problema para mim mesmo. E eu encontrei muito problema. O Senhor, muitas das vezes, Ele quer facilitar a nossa vida. Ele quer dar coisas boas para a gente, mas a gente não tem a força. Eu acho que nem força não é. A gente não quer esperar, a gente quer agir, a gente quer logo. Claro que cada um de nós que estamos aqui nessa noite queremos algo com pressa, queremos algo com rapidez, mas o Senhor Ele vai dar no tempo certo. Às vezes a gente pode até reclamar, o Senhor está demorando. Porque quando demora, o Senhor Ele faz com excelência. Não que Ele possa demorar, mas se Ele quiser, Ele pode fazer rápido. Para cada um de nós depende muito. E eu não quis ter paciência, eu escolhi um companheiro com as minhas próprias mãos. Eu não quis esperar o que o Senhor estava preparando. E há 19 anos, eu posso dizer para vocês que eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu posso dizer para você que se não fosse o Senhor me olhar e me livrar daquela situação, eu não estaria aqui. E muitas das vezes a gente não entende por que passamos certas coisas. Mas é para que hoje eu pudesse estar aqui falando. Eu sobrevivi. E não importa a situação que você está passando nessa noite. Não importa como você seguiu essas escadas. O Senhor está dizendo que você vai sobreviver. Mas nessa noite você quer sobreviver como? Adorando? Para sobreviver precisamos falar com Ele. Não vamos sobreviver se não falar com o Pai. Não tem como. Porque o Senhor Ele só vai nos ajudar quando a gente começar a abrir a boca e falar: Senhor. Igual quando a gente quer uma roupa nova, a gente pede para o Pai. Igual quando a gente quer sair, a gente tem que pedir, a gente tem que abrir a boca. Então que nessa noite a gente venha ter mais intimidade com o Senhor. Aleluia! E começar a falar. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite, eu quis ajudar o Senhor. E há 19 anos, eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu fui mantida. Eu posso dizer que eu era cativa. Porque uma pessoa que não tem a liberdade de ir e vir, ela não é livre. E ali eu passei por algumas dificuldades. Aonde como a pastora está falando, eu fui prisioneira. Eu fui prisioneira do meu lar.
liberdade de receber uma família, eu não tinha liberdade de ir na casa de um parente, eu não tinha liberdade de ir na casa da Cíntia. Temos 31 anos de amizade. Foi a única vez que passamos 6 meses separados. E falando assim, vocês vão falar, mas como? Isso não existe. Estamos em outra era. Existe sim. Ainda existe. E eu fui envergonhada de todas as formas que você possa imaginar. Eu digo assim, envergonhada, que é para poder não chegar numa palavra mais baixa. Mas aí quando a gente passa por cada situação, a gente mais um dia a gente lembra a quem eu vou pedir socorro. A quem eu vou pedir o socorro. E foi falado aqui nessa noite que o socorro ele vem do alto. E eu falei, Senhor, eu não quero falar sobre isso. Mas o Senhor é Deus que Ele faz a gente falar mesmo que não queira. E o Senhor Ele está palestrando comigo e está dizendo por que não vai falar. E muitas das vezes, para as pessoas é vergonhoso, mas o Senhor identifica. Foi através daquilo lá que hoje eu posso dizer para você, eu sou livre. Eu sou livre para sair da minha casa e ir em qualquer lugar. Eu chego lá que eu quero. Eu vou na igreja que vai adorar a Deus. Eu sou livre. E se nessa noite algo está te prendendo, algo está te fazendo cativo, creia que o Senhor Ele te liberta. Abra sua boca e começa a falar com o Senhor. Fala o Senhor te ajudou. E eu passei só 6 meses. É pouco, mas durou para mim uma eternidade. E eu não tenho vergonha hoje mais de falar sobre isso, porque foi necessário passar por tudo aquilo, para que hoje eu venha entender que esperar no Senhor é necessário. Esperar no Senhor temos que esperar. Chega de querer ajudar o Senhor não é menino para que possamos ajudar Ele. Quando Ele falar espera, a gente espera. Quando falar é só até aqui, é só até aqui. E eu confesso para vocês que doía. Eu chorava. O meu pranto era grande. E eu não tinha quem me pedir socorro. Eu não tinha um vizinho porque eu gritava e ninguém me ouvia. Eu não podia ir num parente. Então eu estava distante de todos. Mas tinha um que estava ali do meu lado. Aí glória dia. Glória a Deus. E você pode me falar, mas por que Deus não te livrou antes? E por que eu e você não abrimos nossa boca agora? E começamos a clamar ao Senhor. Senhor, está doendo. Das escolhas. Às vezes escolhemos coisas para a gente que vai nos ferir. Mas é como nos ferir. Sangrar. E nessa relação eu fui obrigada a ter um filho. Eu tenho um filho de 18 anos. E o que eu posso dizer para vocês nessa noite? Foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. E quando fica difícil para mim e para você, nós achamos aqui em falar. Não pense que o amigo da direita ou o amigo da esquerda ele vai te ajudar. Ele vai sim falar diante daquela questão. Porque eu morava numa avenida onde tinha muitas casas. E toda noite eu gritava por socorro. E não tinha ninguém que me socorresse. Até eu entender que o meu socorro era do alto. Porque quando não tem ninguém à nossa volta, o nosso socorro é do alto. E eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, se tu ainda existe, e se tu ainda me ama, faça alguma coisa por mim. E aquilo ali foi a minha, direto. Eu ainda trabalhava. E por muitas das vezes, eu tentei
E eu continuava falando: Deus, se tu existe, tu vai fazer alguma coisa por mim. Deus, se tu existe, tu vai fazer alguma coisa por mim. E antes que eu perdesse a minha fé, e antes que eu perdesse a minha esperança, o Senhor, Ele entrou no cenário. Ele entrou no cenário e acabou a dor? Não. Teve dor, teve choro, mas Ele estava comigo. E quando o Senhor Ele entra no cenário, a gente suporta. Não foi fácil. Teve muitos. Eu cheguei aos 40 quilos. Só pele e osso. Precisei de cuidar, precisei de tratar. Porque em 6 meses eu passei por todos os tipos de violência. Física, mental, sexual, todos os tipos. E eu não me envergonho de estar aqui hoje falando para vocês, porque foi uma escolha. Ninguém me obrigou a querer aquilo para minha vida. Foi eu querendo dar um jeitinho de apressar ao Senhor. O que eu posso dizer essa noite: não apressa ao Senhor por algo que Ele está fazendo. Verdade. Deus não vai te dar nada torto. Deus vai te dar, por causa do 36, Ele vai te dar algo de 36. Ele não vai te dar nada frouxo nem apertado demais. E eu confesso que o processo foi dolorido. E eu consegui, através de muito acreditar. Porque eu creio que se eu tivesse perdido a minha fé, a minha esperança, eu ainda estava lá cativa. E todos viam, todos me conheciam. Mas ninguém olhava ou ouvia o meu socorro. Porque eu gritava alto, como eu estou falando aqui. Mas todos se faziam de surdos. Eu fui ameaçada com arma, eu fui ameaçada com faca. Toda noite era uma forma diferente. Mas toda noite, quando eu acordava, para mim era milagre ele estar viva. Porque eu dormia sem saber se eu ia levantar. E nessa noite eu posso falar para vocês: se não é o Senhor me sustentando, Deus nas obras completas. e as pessoas falam de um Deus do qual eles acham que nem existe. E eu posso garantir para vocês nessa noite: se não é o Senhor na minha vida, aleluia, eu nem assisto ali, porque eu já estaria. Mas o Senhor Ele me livrou. Porque eu acreditei que Ele entraria e faria. Porque não adianta nada você chamar o Senhor e não acreditar. Ele vai estar lá dentro. Mas se você não crer, de nada vai adiantar. Você precisa chamar ao Senhor e acreditar que aquilo ali Ele vai fazer. E eu acreditei. Porque eu não tinha mais por onde pedir socorro, eu não tinha mais aonde reclamar. E o Senhor, Ele me livrou. Não, mas durou só 6 meses. 6 meses pode parecer pouco para quem está de fora da situação. Aonde você tem filhos envolvidos na situação. Mas o Senhor é aquele Deus que Ele livra. Porque poderia ter sido bem pior. Mas você ainda está viva. Mas eu tive marcas, eu tive sequelas. Até hoje eu tenho cicatrizes. Mas o Senhor é aquele Deus que me sustentou. É aquele Deus que Ele falou para mim: vou eu trazer você de volta. Abre a tua boca. E muitas vezes o Senhor faz a gente para o lixo. E a gente não tem a capacidade de abrir a boca e falar: eu estava perdido e o Senhor me livrou. Meu Deus, aleluia. E eu tive um processo da gravidez. Ali para mim foi o fim.
culpa. Não é culpa dele estar aqui. Ele não tem culpa. Eu falo para vocês, não demorou 1 minuto. Veio a contração. E eu tive sozinha. Porque ali na hora não tinha um médico, não tinha ninguém. E eu sempre falei, eu não vou colocar a mão. Mas o Senhor é o Deus que te prova. E na hora das minhas dores apareceu uma cesárea. E todos os médicos me deixaram lá e não vai demorar. Mas o tempo é de Deus. E só tinha alguém lá, um quadradinho de vidro. E todos os médicos foram, não vai demorar as dores de mim. A gente colocou o remédio agora. E não demorou muito, porque eles bateram a porta do veio. E eu falei, e agora? Só eu e ele. E muitas das vezes o Senhor vai te colocar de frente do teu problema, para que você venha resolver. E quando deu a dor, quando eu me entendi com o Senhor, pedi perdão, a dor veio. E eu precisei ter força da onde não existia, para segurar sozinha. E ele estava vindo. E eu não tinha a quem chamar, porque não tinha ninguém. E eu puxei e coloquei em cima de mim. E fechei o olho. Falei, Senhor, eu não vou olhar. E não olhei. Até a ajuda chegar. Porque eu falei, quando chegar em casa, já tem destino certo. Isso é o que a gente acha. Isso é o que a gente planeja para a vida da gente. Mas o Senhor é o dono do tempo, do mundo, de tudo, da minha vida e da tua vida. Não pensa você que você faz o que quer, que não faz. E quando eu cheguei em casa, toda disposta, eu não tinha olhado. Já estava o dia na aula, eu ainda não tinha olhado. Porque eu fechava o olho para tudo. Só tocava. Botava de mamar. Botava roupa de qualquer jeito. Cheguei em casa. Eu já vim disposta. Mas o Senhor é aquele que faz da forma que Ele quer. Nem eu, nem você tem esse poder de mudar o que o Senhor traz para a nossa vida. Não é a minha vontade, mas foi o que eu quis para a minha vida. E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, tinha alguém lá já me esperando. Para falar para mim assim. Eu nunca gostei de falar. Assim como você ama os dois, você ama esse também. Porque Deus tem o poder de mudar sentimentos. E aquilo que eu achava que era um problema da minha vida, hoje é alegria. Dá trabalho. Mas eu já estou começando a ver o que o Senhor preparou para mim. E foi muito difícil, eu não falo para vocês que é fácil, não. Cada alimentação é um choro para mim. E ali foi passando dias. Eu me doía. A lágrima descia. Minha mãe me obrigava, meus irmãos me obrigavam. E eu chorava. Pensando, o que eu vou procurar? Por isso que eu falo para vocês. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu nome. Eu não sei o que você está esperando nessa noite do Senhor, mas espera com paciência. Ai, paciência demora. Mas não faça nada apressado para passar pelo vale da sombra da morte, porque eu estou garantindo para vocês que dói. Lá é lugar sujo, não é no mundo. Não tem bicho bonito. Não tem clarão do dia.
veio a noite cheia. Porque na minha cabeça eu voltava do cativeiro. E eu passei anos sem gostar do entardecer. Mas o Senhor é o Deus que livra. E não pense para você que esse meu processo todo aí até ganhar muito fácil, não. Foi não, porque eu precisei voltar lá, em Salmos 91, e ficar escondida debaixo das asas do Senhor. Porque ali nessa situação eu fui ameaçada de morte. A minha família toda foi. E ele me procurava como se eu fosse um brilhante. Mas não porque eu tinha valor, mas porque ele tinha ódio de mim. Porque o Senhor me livrou daquela situação. E eu confesso para vocês que eu passei anos sem postar nada no Facebook. Eu passei anos sem ir uma festa de aniversário, porque eu tinha medo do que ele pudesse fazer. Até hoje, eu não tenho ligação, se eu não conheci. Mas o Senhor é aquele que, quando colocamos a nossa necessidade na mão dele, ele pega e age da forma que ele quer. Então, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua dor nessa hora aqui, mas coloca no altar. Mas não coloca lá no saco de bicho e deixa não. Coloca lá e fala: Senhor, entra em providência. Pede o Senhor para prestar nada, não, só fala: Senhor, a minha casa está ali, eu estou confiando em Ti. Enquanto a gente espera, a gente vai exaltando. Enquanto a gente espera, a gente vai adorando ao Senhor. Porque se não é adorar, eu não estava aqui. Se não é acreditar no Senhor, eu não estava aqui. E de uns 7 anos para cá, né? Mais ou menos, eu fiquei livre de verdade. Eu fiquei livre de verdade, porque o Senhor é aquele que entra na minha causa e na tua causa faz justiça. E quando entregamos na mão dele, ele faz. Não coloca na mão do Senhor e depois pede misericórdia, não. Coloca na mão dele e deixa ele fazer. E hoje eu posso dizer para você: se você me vê toda linda aqui atrás, não pensa assim: nossa, ela quer se amostrar, não. É porque eu sou livre. E se eu sou livre, você também pode ser. Eu sou livre para adorar o Senhor e falar que Ele faz tudo. Ele faz o impossível. Glória a Deus. E eu tinha tanto medo que meu filho tivesse o sangue daquela pessoa. Deve ter 4 anos isso, né? 4, 5 anos. E toda vez que eu matriculava ele na escola, a única coisa que faltava era tipo sanguíneo. Então eu não tinha coragem. Eu falava: Deus, deixa meu filho ter o sangue daquele monstro do pai. E pela honra e glória do Senhor, quando eu tive coragem, estava lá, não consegui. Vocês não pensam como eu vim de novo negócio, eu vim gritando. Eu vim como se eu tivesse ganhado uma loteria. Cheguei em casa, fiz aquele barulho todo. Meu filho puxou meu sangue. Vocês não têm noção da importância que era para mim. Vocês imaginam se Deus não livre meu filho precisasse do sangue do monstro daquele? Como seria eu? Ter que voltar lá na porta do vale da sombra da morte. Mas o Senhor é aquele que cuida dos detalhes. Isso é sobreviver. Aleluia. Isso é colocar no altar. Ai, irmã, é só um tipo de sangue. Mas assim como poderia ser meu, poderia ser dele também. Mas o Deus que eu sirvo, que você hoje está aqui acreditando, é aquele que ele cuida dos detalhes. Creia que o Senhor ele cuida dos detalhes. Aleluia. E eu esperei o Senhor, coloquei isso e eu fiquei clamando ao Senhor. E o meu Salmo 91 era manhã, tarde e noite, era como se fosse refeição para mim. E o Senhor ele cuidou de mim. O Senhor ele cuidou tanto de mim quanto dos meus. E hoje eu posso dizer para você, eu sobrevivi. Meu filho tem 18 anos. Eu estou aqui, ele sabe da história.
E aquilo que para mim parecia impossível. É porque mãe não tem como comparar filhos. Mãe tem um cuidado especial em cada um. Mas ele não faz diferença entre os outros dois. O amor que eu tenho por um, eu tenho pelos três. Pode pesar a balança, mas é igual. E pensa que todos me amam, mas é aquele que tem um cuidado especial. Eu já cheguei, eu estou ali. Eu tinha assim para você, mãe. Às vezes eu acordava 3 horas da manhã, um lanchinho especial. Olha isso aqui, isso para você. Aleluia! E eu não desisti. E quando eu ainda estava aqui, o Senhor falou para mim: ai de ti, família, que tente alguma coisa de novo contra ele. Porque eu tentei não uma vez só, mas eu tentei 2 vezes. E todas as 2 vezes fracassou. Porque eu não tenho governo de mim. Eu tenho aprendido que quando levantamos a mão para o Senhor, eu não mando mais nas minhas vontades. Eu não mando mais do meu querer. E o Senhor falou para mim: se tentar de novo, eu levo você e deixo ele. Só para que vocês venham entender o amor que o Senhor tem. E quem é que tenta alguma coisa nessa hora? Quem quer tentar? Contra o Senhor? A gente pode tentar contra um vizinho, contra alguém, mas contra o Senhor não. Você não é burro para tentar contra o Senhor. E o Senhor, Ele transformou a minha vida. O Senhor, Ele fez, eu posso dizer para vocês, uma construção. Ele começou a rebocar o cimento onde tinha buracos. Porque o Senhor, Ele é mestre de obra. Aleluia! Se tiver uma parede cair, você chamar Ele, Ele começa a rebocar. Glória a Deus. E se tiver um tijolo, uma quebrada, Ele vai cimentar, não. Eu posso garantir para vocês que Ele vai lá, Ele vai quebrar, Ele vai arrancar e vai colocar um novo. Aleluia! Desse jeito Ele faz. E o Senhor pegou o meu tijolo, que era o meu coração quebrado, arrancou e colocou um novo. Aleluia! E eu falo para vocês, eu não precisei praticamente comprar nada. Porque o Senhor foi o Deus de providência. Quando eu ganhei título, mas tudo de uma maneira especial, nada velho, tudo novo. E o Senhor veio trabalhando mês após mês sobre a minha vida. Quando eu achei que eu ia pegar isso daqui e ia dar, eu já não conseguia mais. Pegar o meu pacotinho e entregar para quem eu prometi. Porque a culpa não era do pacotinho, a culpa foi minha, porque eu quis apressar, eu não quis esperar no Senhor. E eu posso dizer para você, pega a sementezinha ali, o Senhor colocou e enraizou ali no meu coração, ela foi brotando. E eu falo para você, que hoje ela está uma árvore enorme. Sombra boa. Tem uma sombra enorme para que você tenha deitado e descansar. Mas é preciso você chamar o Senhor para essa situação. E se você achar que não está bom no momento, falar: Senhor, me perdoa pelo que eu pensei, pelo que eu falei. Porque muitas das vezes é necessário o perdão. Você falar com o Senhor e falar: me perdoa. Às vezes, até se você não estiver lembrado do que ele disse, você tem que perdoar a si mesmo. Porque eu sei que a história ainda está começando após 19 anos. Aleluia. Eu ainda estou escrevendo, mas o Senhor, Ele sabe o meio e o fim. Porque o início foi feio. Mas quando eu chamei o Senhor para vir comigo escrever, eu creio que coisas boas estão para acontecer. Eu creio, Deus. Aleluia. E nessa noite eu não sei porque o Senhor quis que eu falasse sobre isso. Sobre esperar
esperar com paciência. Mas que nessa noite vocês possam entender que esperar não é perder tempo. Esperar é ganhar algo com excelência, com perfeição. Aleluia. E esperar dói, eu falar para você, é fácil esperar, mentira. Eu sou ansiosa, se falar alguma coisa eu quero logo. Mas que nessa noite você venha entender que esperar no Senhor é necessário. Porque o Senhor não quer colocar nenhum de nós em um lugar sujo. O Senhor ele quer colocar a gente em um lugar verde, cheio de flores e muita água. Então nessa noite espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho do Senhor. Eu sei que a espera é dolorida. A espera desanima. Dá vontade de a gente sentar e chorar. Mas quem prometeu para mim e para você nessa noite não foi ninguém. Foi o Senhor. Está doendo, mas a gente está confiando que vai chegar. Porque se perder